Estou aqui de novo. Como você está? Você está bem? Peço a você que não custa nada. Dá um like. Se gostar, se inscreva. Isso nos ajuda a compartilhar. Venho aqui a tratar de um assunto bem complexo. Precisamos compreender. O Apocalipse 21, quando nós lemos, João disse assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando não se leva em conta a história, dá a entender que isso aqui está falando que o primeiro céu e a primeira terra já passou no sentido literal. Ou seja, que esse mundo que nós estamos aqui, ele vai deixar de existir e isso daria uma visão de um outro lugar. Quando se fala antigos céus ou velho céu e a velha terra passaram, isso aqui fala-se de um pacto que Deus deu para um povo da terra de Israel, da terra prometida, da antiga aliança, a antiga Jerusalém. Isso aqui não fala da terra, literalmente falando, se fala de um pacto, o fim do pacto, o fim da antiga aliança, o fim da terra, o fim do mundo, o fim do Aion. Entendeu? João disse assim: e eu, João, vi a nova cidade, a Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo. Muito bem. Jerusalém que descia do céu. O que Paulo estava esperando? Aguardamos em esperança a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele trazia consigo a nova aliança. Enquanto o primeiro templo estava de pé, o segundo templo não foi posto. O templo caiu no ano 70 por Tito Flávio e o segundo templo, que é a igreja, morada, casa de Deus, o homem passou a ser habitada depois do ano 70 descer na vinda de Cristo. Uma vinda que não foi uma vinda vista literalmente. Apesar de que Jerusalém conta de muitas coisas que aconteceram, mas isso nos separou, a história nos perdeu no tempo. Coisas perdidas no tempo. Então, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. No livro do Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, diz assim: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quando Cristo desceu, a nova Jerusalém, ele trouxe
para habitar nos homens, para morar com os homens. Então, no antigo pacto, Deus não morava no homem. Deus visitava os profetas, tomava ele em profecia, e o Espírito de Deus voltava. Mas depois do primeiro pacto terminado, com a nova aliança vindo do céu, a nova Jerusalém, Deus passou a habitar em você. Ele hoje está em você. Diz aqui que esse tabernáculo está com o homem, está conosco. Quando João leu no versículo 4, ele disse assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Porque a morte espiritual foi retirada. Mas ela a aliança só seria implantada depois do ano 70. Porque a primeira aliança ainda estava de pé, com sacrifícios, com rituais, com sacerdotes, 2 pactos cruzados, e mesmo sem ter efeito de nada, porque está escrito no livro aos Hebreus que os rituais que eles faziam depois da cruz não valiam mais nada. Eram obsoletos, não valiam mais nada. Espiritualmente falando. Era apenas para a satisfação da carne, os rituais da lei. Mas era necessário, está escrito nos Hebreus, que o primeiro tabernáculo fosse desfeito para o segundo ser erguido. E quando Tito Flávio derrubou o tabernáculo, o templo, sediou Jerusalém, matou 1 milhão de judeus, levou 1 milhão cativo, foi um massacre total, naquela grande tribulação, Cristo veio e passou a habitar no templo, feito pelas suas mãos o homem, a igreja. Ela está aqui, ela está ali, e ela está acolá. A nova Jerusalém, ela está implantada dentro de mim. Eu faço parte da nova Jerusalém e você faz parte também. Ela veio, ela desceu, ela está dentro de nós. Cristo está dentro de nós, o céu está dentro de nós. Nós já estamos ligados ao céu, nós já estamos no céu. Você olha para esse corpo carnal e acha que é esse corpo carnal aqui que tem que estar no céu. Não é, é numa dimensão espiritual. Cristo nos tirou, a mim ele não tirou, porque eu já nasci no tempo da graça, já nasci salvo, eu já nasci na Nova Jerusalém. Nos colocou, os judeus ele tirou da maldição da lei para a Nova Jerusalém. Porque quando nós lemos no livro de Gálatas 4, 24, 25, a palavra diz, Paulo diz, a velha Jerusalém é H com seus filhos, a qual é Jerusalém que agora existe. Aquela Jerusalém que agora existe passou, aquela velha aliança passou, agora nós estamos numa nova aliança, numa nova Jerusalém, numa nova dimensão espiritual. Saímos da morte para a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando Ele foi sepultado, esse nosso corpo morreu. E nós já chegamos a Sião celestial, tempo da graça. A graça está em nós. Se você pregar, ou se você pegar a sua escritura no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, o próprio Paulo disse assim:
mas já chegamos ao monte de Sião. Já chegamos ao monte de Sião. Lê na sua Bíblia aí. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós já chegamos. A nova Jerusalém celestial está escrito aqui. Você crê? Você crê? Ou o que vale mais a sua opinião, o seu ponto de vista, ou o que está escrito? Vou repetir, para ficar bem claro. Paulo disse assim, Hebreus capítulo 12, versículo 22, mas já chegamos ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Versículo 23, agora você vai saber quem é a Nova Jerusalém, porque até hoje você não sabia. A Nova Jerusalém, a Assembleia e Igreja dos Primogênitos, essa é a Nova Jerusalém em que Cristo está habitado nela. A Nova Jerusalém, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado. Aperfeiçoado como? Como aperfeiçoado? Seria no sentido literal? Não, no sentido literal nós temos que fazer certo, porque se nós não fizer certo, nós seremos espancados aqui para cumprir Gálatas 6:7. Nós, justos aperfeiçoados. Aperfeiçoar é procurar, é ler, é exercitar, procurar entender, é saber definitivamente ter uma salvação na mente. Isso é perfeição. Porque quando você é salvo na sua mente, você tem certeza da salvação, dos benefícios que Cristo trouxe para você e para mim. Muitos estão libertos, mas ainda carregam algemas, são submissos a isso ou aquilo. Depois eu voltarei. Se gostou, deixe o seu like.